Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. A pergunta que não quer calar é: o Ramon é o Neymar do fisiculturismo ou não? Porque o que o Jorlan fala, e eu concordo, é: o campeão, ele não pode ser tão humilde. Ele precisa ter uma gana, um sangue no olho, uma raiva, um ódio. Falta esse ódio pro Ramon? Na opinião de vocês, por que o Ramon perdeu de Wesley Vissers? Qual seria o passo a passo pro Ramon ganhar do Chris Bumstead? Se você não tiver a presença de eu sou o campeão e eu tô aqui pra pegar o meu troféu, você não acha que conta isso? Eduardo Correia e o Gnomo, eles comentaram sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Agora um ponto interessante, vamos falar do homem, do cara, Ramondino. O que eu estou mais ouvindo ultimamente, e eu quero saber de você, Edu, que tem um contato muito próximo ao Ramon, com toda essa vibe de Jorlan, certo? Dizendo, botando a boca no trombone, falando o que tem que falar, eu concordo em partes com ele, mas a pergunta que não quer calar é: o Ramon é o Neymar do fisiculturismo ou não? É. Sem dúvida. Cara, o Ramon, eu já falei isso pra ele, por isso que eu posso falar aqui, eu já falei em público, o Ramon, ele não tem a dimensão do que ele representa hoje. Talvez, o Ramon é uma pessoa, cara, o Gnomo pode falar, velho, é um cara, é muito sensível, é uma pessoa muito boa, muito coração, sabe, cara? E às vezes a gente vê alguns comentários assim, claro, né, cara, como tu falou, é público, é torcida. Não tem, aquilo é muito longe do que é o Ramon hoje, cara. O Ramon, ele só quer fazer o trampo dele, ele quer cuidar da família dele, ele quer fazer aquilo que traz bem-estar pra ele e pros próximos dele. Ele faz por genuidade, não ingenuidade. Ele é genuíno. Genuíno. Ele é autêntico. genuíno, cara. O Ramon, por mais que ele tá no topo do esporte, cara, ele não é um cara que ele... Por mais que hoje ele tenha um dos melhores salários do fisiculturismo, ele está numa das maiores empresas, ele tem hoje uma condição incrível para trabalhar. Ele é o melhor do Brasil até que se prove ao contrário. Mas Por enquanto ele é o top 1 do Brasil. Melhor atleta de fisiculturismo do Brasil. Sim. Correto? Sim. E ele tem hoje, cara, talvez seja a grande inspiração, um grande aspiracional hoje gira em torno do Ramon. Mas talvez, cara, ele ainda não tem... Talvez... Pra ele isso é... Sabe, quando vai conversar com ele, assim, ele tá sempre de boa, assim. Dá pra ver que ele é muito humildade. Um dia eu vou conversar com o Ramon, mas o ponto que eu quero trazer aqui é, Edu, será que isso é o suficiente? Porque o que o Jorlan tá falando, e que muitas pessoas hoje concordam, eu não conheço o Ramon, e eu odeio pessoas que julgam uma pessoa se ela tá trabalhando ou não. Quem é você, moleque de internet, pra falar se uma pessoa tá trabalhando ou não? Agora, a questão é, você conhece o Ramon porque eu não conheço. Será que essa mentalidade, essa genuinidade, tá certo essa palavra? Não tá, né? Genuidade. É o suficiente para ele ter essa gana de campeão? Porque o que o Jorlan fala, e eu concordo, é: o campeão, ele não pode ser tão humilde. Ele precisa ter uma gana, um sangue no olho, uma raiva, um ódio. É muito mimo, é muita passação de pano. Não tem ninguém, porra, pra botar a cara e falar: porra, tem que melhorar, caralho. Faz essa porra. De novo, repete essa porra. Esmaga, puxa, empurra essa merda, que você é o campeão. Bora, caralho. Não, é uma fanfarronice, me desculpa a todo mundo, cara, mas eu tô puto com essa porra hoje. Leva mal, não. Porra, porque era pra ser bicampeão do Arnold. E se eu não me engano, uns 3 Olímpias já. Se tivesse ódio, se tivesse, marreta, meu irmão. Entendeu? Falta esse ódio pro Ramon? Eu não acredito que o Ramon, ele tem tudo pra ser um campeão. Mas eu vejo o Sebum um homem mais centrado, mais focado, mais sangue nos olhos, sabe? Como todos os campeões. Eu vejo isso em tudo. Kobe Bryant, Michael Jordan, todos os melhores... Cristiano Ronaldo, máquina. Edu, eu via isso em você. O semblante sem alma, que eu chamo, né? Que é aquele semblante focado. Você não quer saber de nada, irmão.
Você tem sangue nos olhos, você quer ganhar, você tá cagando pros seus concorrentes. Você tá olhando... Eu via isso no Felipe Franco, na época que ele subia, que ele chegava puto assim, olhava pros concorrentes, sabe? E eu não vejo isso no Ramon. E não dá pra também pedir isso num menino tão humilde que até pouco tempo atrás comia pão com ovo e treinava calistenia no Acre, cara. Então, você entende essa pergunta? Com certeza, irmão. E eu acho que para te responder isso, a gente tem que separar o que é ser e o que é estar. Eu acho que hoje falta tudo isso que tu falou no Ramon, mas isso não define quem é o Ramon. Já me perguntaram uma vez, mesma coisa a respeito do Ramon, e no final perguntou assim, o que falta para trabalhar a mentalidade, como se fosse a mentalidade o grande culpado. Eu falei, irmão, ninguém é 2 vezes vice-campeão do Mr. Olímpia sem mentalidade. Então já começamos por aqui. Total. Entendeu? Então quem acha que o Ramon não tem mentalidade, cara, ninguém chega lá idiota, sem mentalidade. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Mas eu acho que sim, que falta hoje, né? A gente tá falando de um estado, eu acho que falta, mas eu acho que também isso, cara, vem por conta de algumas... da forma com que ele chegou até aqui. Que nem tu falou, ele ontem estava no Acre e hoje ele está competindo. Se a gente pegar os últimos 3 anos do Ramon, cara, ele fez os últimos 3 Arnolds e os últimos 3 Olímpias. Um campeonato é no final do 2º semestre, o outro campeonato é no início do 1º semestre. Em termos de logística, de preparação, é o pior cenário, cara. Por isso que o Cebon não vai no Arnold, porque ele prioriza o Mr. Olímpia. Então ele fez 3 anos seguidos. E quando chegou no 3º ano, cara, o Ramon estava esgotado. Total. Esgotado mentalmente e fisicamente. Então acho que faltou estratégia. Tá. Faltou estratégia. Eu acho que talvez ele pudesse ter trabalhado com prioridades. Eu por muito tempo deixei de fazer o Arnold para priorizar o Olímpia, porque senão também não ia segurar a onda. E eu acho que ele entendeu isso. Ele já começou a preparação antes. E eu acho que nada impede de ele mudar isso. Faltou, não tento passar pano quente aqui. Faltou gana, faltou vontade de vencer, faltou algo a mais. Mas eu acho que isso ele pode tirar como uma lição, como um aprendizado. E eu acho que isso é totalmente reversível, porque ele já mostrou que ele é capaz. Então o Ramon hoje só que ele precisa agora aliar o ser ao estar. Perfeito. Então a hora que ele conseguir aliar os dois, eu acho que é uma receita infalível, sabe? Vamos para o técnico que quem está assistindo esse podcast entende de fisiculturismo. Na opinião de vocês, por que o Ramon perdeu de Wesley Vissers? Eu acho que o Ramon perdeu para ele. Eu não acho que ele perdeu para o Wesley. Se a gente pegar o Ramon, eu gosto muito de fazer isso. Pegar o Ramon do Olímpia para o Arnold, eu acho que ele estava um pouco mais flat na dorsal, principalmente na latíssimo do dorso ali. O pessoal gosta de falar a parte baixa das costas, mas eu acho que é o latíssimo do dorso. Que é onde aqui, ele perde mais, né? Aquela região estava um pouco mais flat. Eu achei que ele estava menor como um todo. Estava faltando um pouco mais daquele thickness que os americanos falam, aquela densidade assim. Então, empedrado, o efeito empedrado. Eu achei que estava faltando um pouco mais isso. As pernas deles não estavam tão cortadas, ele faltou tempo. Como no Olímpia, né? Faltou tempo de preparação. E acho que ele pecou em algumas poses que irritaram muitos árbitros, principalmente eles já tinham questionado o Ramon quanto ao semi-relaxado de frente, ele não fazia essa pose. E os árbitros, quando os árbitros eles estão perfilados, o Ramon fica meio que relaxado esperando a pose do plubíceps de frente. E os árbitros entendem aquilo como se ele estivesse fugindo do confronto. Entendi. Entendeu? Então ele tinha que manter a pose por mais tempo. Ele desfazia as poses antes, então os árbitros interpretam isso de outra forma. O Wesley, pelo contrário, ele veio de uma versão muito melhorada do Olímpia e isso quebrou muito, né? A expectativa dos árbitros. Eu sempre falei, eu bato nessa tecla, cara. A competição de fisiculturismo, quando a gente fala de Mr. Olímpia, é muito mais, os árbitros levam muito mais em consideração como o atleta se apresentou do ano passado para esse ano do que propriamente a comparação entre eles. Tanto que eu nunca fiquei muito preocupado em analisar o Ramon com o Wesley. Eu olhava para o Ramon e lembrava do Ramon no Olímpia e falava, ele não está melhor. E eu olhava para o Wesley e falava, ele está incrível. E agora, se a gente comparar os dois, eu achei que o Ramon poderia ter vencido, mas assim como o Wesley venceu, eu também não achei que foi injusto. Edu, mas isso não é meio incoerente? Sabe por quê? Vou te fazer uma pergunta, tá? Eu acho que naquele Olímpia, vou repetir, vou falar aqui, sempre acho isso, eu assisti na época. Eu acho que naquele Olímpia você
tinha superado o Flex e o Flex não veio na melhor versão dele do ano passado pro Olímpia, que ele competiu com você. E por que o Flex ganhou? E essa politicagem, ela existe? Ela é real? Porque não é meio incoerente ter uma competição onde sobem pessoas e competem entre si. E eu sou um leigo, estou falando isso, mas eu gosto do esporte, sou um amante do esporte, mas não tenho conhecimento técnico nem dos atletas, nem de você, né, Edu? Mas pra mim é meio óbvio. Se é uma competição e eu estou competindo com outras pessoas, beleza. O Sebum, ele tem que trazer uma melhor versão dele do ano passado. Mas se o Ramon trazer uma versão melhor dele do ano passado também e tiver melhor, por que ele continua ganhando? Sim. Você entende isso? Cara, entendo. É muito difícil, cara, porque durante muito tempo, cara, aquilo que eu falei desde o início, eu torno a repetir. Eu sei que para algumas pessoas talvez seja um pouco redundante, assim, mas é que eu sempre fiz uma autoanálise quanto à minha performance, cara. Eu nunca me ative tanto ao resultado, porque senão eu acho que eu ia me sentir um atleta mais frustrado do mundo, sabe? Então sempre que eu descia do palco, eu fazia sempre uma análise do que eu acertei, do que eu poderia melhorar para o próximo ano, cara. Eu estava tão preocupado com o trabalho que eu tinha que realizar ou avaliar aquilo que estava sob o meu controle. Que você não se apegava ao título. Eu não me pegava ao título, eu não me apegava às variáveis que eu não tinha controle sobre. Então, cara, eu sei que é muito difícil as pessoas entenderem isso, mas é a forma que eu achei de me manter blindado durante anos e anos competindo ali no topo do esporte, sem vencer o título do Mr. Olímpia, batendo 3 vezes em terceiro lugar, uma vez em segundo, uma vez em quarto, uma vez em quinto. E sempre ali, nunca vencendo, cara. Era uma forma de eu me sentir motivado, era terminar o campeonato e, independente se eu tivesse ficado em segundo ou quinto, eu ia lá e o que posso melhorar para o ano seguinte, o que realmente, de fato, foi bom, que eu devo manter. Então isso é algo que eu digo para as pessoas fazerem, cara, em tudo na vida, não só quem é fisiculturista, mas essa autocrítica, cara, isso é muito importante, avaliar o trabalho que foi feito, tirar os pontos negativos, positivos. Aquilo que aconteceu em 2014, cara, poderia ter vencido, não venci, eu não tinha como mudar aquilo. Era um ano de 50 anos do Mr. Olímpia, era uma data comemorativa. Eu sabia que ia ser muito difícil desbancar os atuais campeões, destronar os campeões. Entendi. E eu falo pra ti aquilo que os próprios árbitros me falaram ao longo da vida. Cara, os árbitros, eles também são pessoas e eles são fãs. Então, de alguma forma, eles são fãs. O que eu acho, cara, que eu poderia ter feito de melhor ao longo desses anos, que eu não fiz, é a parte da socializar, prestigiar os campeonatos, fomentar o esporte. Eu era um cara que eu vivia nas cavernas, preocupado fechado, com a minha performance individual o tempo inteiro, e eu achava que isso era capaz de chegar lá. E hoje eu percebo que com o crescimento do esporte, a tua representatividade, ela conta também. Talvez de forma muito subjetiva, mas conta. Então, como eu disse, os árbitros também são fãs. E como fãs, existem julgamentos que são intrínsecos, que são lá no subconsciente dos árbitros. Entendi o que você quer dizer. Eu ouvi essa palavra de um árbitro, subconsciente. Entendi o que você cara, quer dizer. tu ouvi de um árbitro de fisiculturismo, ele falando a palavra subconsciente. Entendi. Significa, cara, que tem muita coisa que foge do teu controle de fato, além do treino. Ou seja, quando o Sebum Chris Bumstead, o C-Bum, entra no palco, o subconsciente de um árbitro fala: caralho, que foda. Claro que sim, cara. Preciso votar nesse cara que eu sou muito fã do Chris Bumstead. Por isso que eu acho que ele evidencia muito o lado humano dele, entendeu? Então, um cara família, um cara investidor, um cara educado, um cara social. Talvez seja por isso que Derek Lunsford ganhou? Hadi Chopra não fala inglês? Não fala inglês. Não fala inglês, super fechado, uma religião controversa nos Estados Unidos. Só que pra mim, se você se posiciona como um esporte, isso é muito subjetivo. E é muito polêmico, cara. Você ter na cabeça que... E eu entendo o que você tá falando, Edu, completamente, cara. Mas pra mim, não entra na minha cabeça do tipo assim... Nossa, então vamos supor que eu sou o Ramon agora. Puta, então... É óbvio, ele é obrigado a falar inglês. Isso eu vou repetir, cara. É obrigado. Qualquer atleta é. Qualquer pessoa. Eu fui obrigado a falar inglês se eu quis pegar os melhores conteúdos da gringa pra adaptar, entendeu? Pra consumir conhecimento da gringa. Eu preciso, todo mundo precisa. Principalmente pro fisiculturismo, que a meca é nos Estados Unidos. Beleza. Mas não é meio incoerente você pensar que além de ter que fazer dieta, treino, eu tenho que ir pros caras, ser visto, representar pilares e valores, ter amiguinhos, ser amiguinhos dos juízes,
pra estar no subconsciente do juiz. Não é estranho isso? Estranho. Mas eu acho que eles caras Você querem entende o que eu tô exemplo, falando, né? Edu? Eu não quero polemizar aqui, mas é uma opinião muito profunda minha, cara. Eu entendo tanto, cara, que eu acho muito mais difícil eu, na posição que eu tô hoje, falar do Ramon do que quando eu tava em cima do palco e as pessoas falavam de mim, cara, com uma dor, com uma frustração, e eu não conseguia entender. Eu era o cara que melhor lidava com a derrota. Eu descia do palco, tinham 100 amigos meus esperando embaixo, usando minha camiseta, chorando quando eu fiquei em segundo lugar. E eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu sou o segundo melhor do mundo, pô. O que vocês estão... Então, eu tava em outro estado. Entendi. Eu tava num estado que diz assim, ó, você fez tudo ou além do que poderia. Então eu tava muito tranquilo com relação a isso. Eu tava focado naquilo que eu poderia controlar no momento. As pessoas, elas não tinham controle nem sobre mim, nem sobre os árbitros. Então elas estavam totalmente... Era um navio à deriva na questão emocional e frustradas pelo fato de eu não ter conquistado o resultado que elas esperavam. É muito louco isso, porque agora eu tô do lado de cá falando sobre o Ramon que está em cima do palco. Por isso que muitas vezes eu vou falar com ele, cara, ele não entende o que passa na nossa cabeça. Para mim é muito mais difícil entender. E quem tá lá, cara, às vezes tá com uma chave virada que é difícil. Hoje, para mim, é mais difícil estar falando sobre esse assunto do que quando eu era atleta. Eu entendo. Porque quando eu era atleta, a única coisa que eu me preocupava era qual é a minha próxima refeição. Perfeito. Era só isso, velho. Só que não é estranho Não. você ter a cabeça de atleta, ter trabalho pra cacete e ainda ter que se preocupar em fazer amiguinho, cara. Por isso que Porque eu tenho que ir pros Estados Unidos. Beleza, é óbvio. Tem gente que fala, Ramon tem que ir pros Estados Unidos, fazer uma temporada lá. Concordo, até com o Jorlão, uma vez que ele disse isso, eu falei, real, mano. O cara tem que estar próximo, pela frequência, pela ambiência. Não com a cabeça de, quem que eu vou fazer amizade Sim. aqui pra ganhar? Como assim, caralho? Então quer dizer que existe uma coisa por trás ali que ninguém conta, mas que existe. Entende? Então pra mim é meio estranho. Na sua opinião, Edu, já que a gente tá falando agora do Edu, mentor, empresário, e hoje representa muito do esporte, mas está afastado dos palcos, qual seria o passo a passo pro Ramon ganhar do Chris Bumstead? Cara, primeiro, treinar, deixar tudo lá. Ramon, ele... Última preparação, achei que ele performou abaixo da capacidade dele. Então, assim, acho que em primeiro lugar, eu acho que é explorar os limites da capacidade física dele. Ponto, final. Né? E além, todo o tempo. Eu acho que é isso. O Ramon hoje tem um potencial incrível e ele tem que aproveitar isso como uma vantagem competitiva. Paralelo a isso, cara, ele tem toda uma equipe hoje em volta dele para pensar sobre isso. Então ele está indo agora para Pittsburgh lá, ele vai estar presente no evento de Pittsburgh Pro, o Eric está indo competir, então ele vai estar lá prestigiando o evento. Isso é muito importante porque Pittsburgh fica hoje o escritório do Jim Mannion, que é o presidente da IFBB Pro League. Então ele vai estar lá com os caras, não tenho certeza, mas eu acho que ele vai a Nova York treinar com o Steve poder ver ele em períodos de off-season também, para poder orientar e guiar ele com relação a algumas coisas que podem ser melhoradas, porque nada mais justo que poder ser avaliado pelo cara que vai te julgar no Mr. Olympia. Então, essas questões de poses que eu falei podem ser ajustadas. Então, eu acho que é tudo isso, cara. Eu não diria, como tu bem falou, eu não acho que ele tem que estar lá para puxar o saco de ninguém. Eu acho que ele tem que estar lá, primeiro, fazendo o papel dele que as pessoas esperam que ele faça como atleta fora dos palcos também, que eu acho que tem uma contrapartida que tu tem que entregar, que é muito importante. Detalhes técnicos que ele tem que receber de feedback e estar próximo no período de off-season. E principalmente o trabalho do dia a dia, né, cara? Eu acho que é o que mais conta. Não errar. Não errar. Então hoje ele tem total capacidade de fazer isso, cara. E você, Binomeira? O que você acha que o Ramon tem que fazer? O que falta? O que você complementaria do que o Edu disse? Concordo com o Edu, né? Toda essa questão de treinamento, como também percebi, ela não performou muito bem na questão de treino. Algo que também me deixou meio frustrado no momento que o Arnold, desse último Arnold dele, comparado ao penúltimo. O penúltimo, ele chegou com uma... Não digo nem apresentação, digo na parte musical lá. Com postura de palco, sabe? Todo o conjunto, carisma, toda essa presença de palco faltou dele nesse último. Então, você vê uma vontade, uma postura de campeão, sabe? No penúltimo. Esse último ele não teve isso. Então, eu acho que também ficou muito em falta. E todo mundo percebeu. Então, até ele percebeu. Até ele percebeu. Dava pra ver que o semblante dele tava diferente, Total. como se ele já soubesse. E quando você acaba trombando um cara que, porra, ele não
teve essa perda de foco em nenhum outro quesito. Perfeito. Em tudo ele estava alinhado. O jeito que ele estava no palco, o jeito que ele saía, o jeito que ele se apresentava e confrontava. Isso tudo alinhado, igual o Chris Bumstead faz. Ele mesmo já falou, cara, eu sei todos os passos meus em cima do palco. Perfeito. Desde eu entrar até eu sair. Então, todos esses detalhes que ainda faltam nele, eu não estou pedindo para ele detalhar tanto assim, mas, pô, fizesse no último, que foi muito bom, entendeu? Isso aqui deixou muito a desejar. E os árbitros prestam atenção nisso. Então, o árbitro vai falar, poxa, ele fez com má vontade, porque, tipo... E na opinião de vocês, conta essa dominância que hoje eu vejo que Diogo, muito bom. O Diogo, ele chega, mano, sabe, ele realmente toma o palco ali da Men's, tipo, sabe? Por mais que a estatura dele seja um pouco mais baixa, comparado até aos caras da Men's, ele é um cara que tem muita postura, muita presença, sabe? Que ele chega com aquela pose dele. E o Rafa, cara. O Rafa Brandão, pra mim, é um cara que tem muita presença de palco. Você acha do que conta essa presença de palco? Porque eu acho que o exagero... É uma linha tênue, né? Se você exagerar, o juiz pode falar, mano, que merda que você tá fazendo? Não precisa disso, né? Essas cotovelada, essas coisas. Não precisa disso. Mas eu acho que se você não tiver a presença de eu sou o campeão e eu tô aqui pra pegar o meu troféu, você não acha que conta isso? Cara, imagina uma entrevista de emprego. A atitude, cara, ela conta muito. A linguagem corporal. É igual, cara. Tu entra numa sala, numa entrevista de emprego, tu tá sendo julgado, desde a hora que tu abre a porta. Total. A tua atitude, a forma com que tu caminha até a mesa, a forma com que tu encara as pessoas nos olhos, que tu responde um bom dia, boa tarde, aperta a mão, oi, tudo bem. Isso conta, cara. Agora, por exemplo, quem fazia isso muito bem, cara, era o Phil. O Phil entrava, ele parecia um guerreiro, assim, ele ia assim, tum, 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 tum. Cara, aquilo ali, velho, já arrepia, assim, arrepia, porque eu assistia aquilo ali. Também. E ele já dizia, cara, isso aqui, ó, isso aqui sou eu. É meu. Isso aqui é meu. E, cara, mas você não vê isso no Chris Bumstead? Porque, diferente do Phil, eu vejo imponência e elegância, cara. Porque, por exemplo, a Open, o que é a Open? É um monstro, cara. Freak, né? É o Freak, ele tá pisando, mano, é um monstrão. Você fala, caralho, você vê aquela silhueta muito maior do que qualquer ser humano que poderia chegar. Assustador. Agora o Chris Bumstead não, cara. Eu vejo que a Classic é uma imponência não monstruosa, elegante. Tipo, o Chris Bumstead ele é elegante, ele é dominante sem ser desrespeitoso ou agressivo. Ele alinha exatamente com aquilo que ele comunica. Por exemplo... Perfeito. Seria um pouco fora de contexto ali se ele entrasse como Phil. Perfeito. Né? Então Perfeito. ele consegue transmitir exatamente a suavidade da Classic, a agressividade nos detalhes, a sutileza, a confiança no olhar, Perfeito. como se fosse parecer fácil aquilo que ele está fazendo. Exato. Sabe? Exato. E quando tá competindo com um cara como o Chris Bumstead, se tu piscar, já era, meu irmão. Se você abaixar a cabeça... E hoje eu diria, cara, não é só o Chris. Hoje a gente tem o Wesley, hoje a gente tem o Urs, por que não? Então... Por mais que eu acho que tá um pouco longe do Ramon, tem presença, tem carisma e não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado, cara. Eu aprendi isso com o tempo, cara. A gente fazia os top 5 durante 5 anos, alternando colocações. Eu, José Raymond e Detada... Tipo, cara, não tem. Às vezes tu é capaz. Eu já fiz shows, cara, de vencer os caras numa semana e a gente viajar para fazer um circuito na Europa e eu perder pro cara que eu ganhei uma semana depois. Então, assim, às vezes, cara, a mudança de atitude, muito mais que às vezes do físico, pode fazer diferença. Então, Perfeito. Com certeza, a atitude em cima do palco diz tudo. Ou né? seja, o Ramon precisa de uma atitude pro próximo Olimpo agora. Cara, mas eu acho que a atitude é o reflexo da preparação. Falou tudo. Eu não tenho como impor atitude. Se o cara não fez um trabalho de forma inconsciente, ele sabe, já tá aquilo ali cabisbaixo. só reflete o que ele tá sentindo. Então, ó, a confiança, a atitude, cara, são reflexos daquilo que tu viveu nos últimos meses. Sabe aquele cara, tu vai fazer uma prova. Tu não estudou pra prova. Que tipo de atitude tu espera de um cara que vai fazer uma prova que não estudou? Eu tô super nervoso. O cara vai triste. ficar ali olhando pra folha com aquela cara de que não tá entendendo absolutamente nada, entendeu? E como que é a atitude daquele cara que estudou pra caralho pra prova quando ele vai receber a folha? O sorriso dele de confiança, pegando a folha pra ele. Lendo, já falando, tipo, dá isso aqui que é meu, Perfeito. eu vou tirar 10. Perfeito, perfeito. É exatamente igual ao fisiculturismo. Eu gosto de fazer essas analogias, cara.
pra galera entender que o pessoal vive isso em todas as circunstâncias da vida, a todo momento, cara. Total. Então, às vezes o cara tá julgando o Ramon, mas peraí, será que eu sou tão confiante assim? O cara não transmitiu confiança. Claro que ele não transmitiu confiança, ele não tava confiante. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que se ele fizer um bom trabalho, por isso que eu coloquei em primeiro lugar, um bom trabalho vai trazer a confiança e ele vai exalar a atitude que a gente tanto espera. Mas o trabalho começa no dia a dia, irmão. Agora, hoje é a hora de fazer.